Alô, oi pessoal, beleza? Bom, seguinte, para quem tentou acessar aí a aula ao vivo aí e online, eu tive problemas com a minha conexão, tá? E, enfim, eu vou dar esse vídeo aqui agora, tá? Então eu tô gravando essa aula, infelizmente eu não tô ao vivo com vocês, mas para deixar essa aula semanal aí gravada, então eu vou fazer essa aula aqui, vou gravar e disponibilizar no YouTube, tá bom? Então, se vocês estão assistindo aí, eu não estou ao vivo agora, mas, enfim, qualquer dúvida que você tiver sobre o método que eu for passar aqui, pode deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem direto lá no Instagram mesmo, ou mesmo no Telegram. Fica à vontade aí de me comunicar, que aí eu tiro suas dúvidas e é isso, tá bom? Então vamos voltar aqui para a aula. Essa é a live 006, tá bom? Qual que é a ideia dessa aula? Essa aula, basicamente, eu vou falar sobre como você inicia a sua jornada de melhorias na empresa. Como assim a jornada de melhorias? O que que acontece? Você pode ser uma pessoa que está, por exemplo, entrando em um departamento de melhorias, ou seja, você está iniciando nessa área, você acabou de entrar nesse departamento, ou foi convidado a comandar um departamento de melhorias, e você não sabe por onde começar, qual que é o primeiro passo, como você criar esses projetos de melhoria na empresa. Então a aula de hoje é para mostrar como você começa essa jornada, tá? Então eu vou passar por alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto que eu vou passar é a questão de mentalidade. Eu vou passar algumas mentalidades que são muito importantes você ter antes de você iniciar a sua jornada de melhoria. E aí depois das mentalidades eu entro mais no passo a passo. Aí eu entro realmente no como fazer, na primeira etapa, na segunda etapa e assim por diante, tá bom? Então, a primeira mentalidade que a gente tem que ter em mente antes de iniciar essa jornada de melhoria na empresa é esse gráfico que eu vou fazer aqui, tá bom? Esse gráfico é o seguinte: embaixo nós temos o tempo, tá? E esse é o tempo, então essa linha aqui que eu desenhei é o tempo, e acima aqui nós temos as melhorias. A primeira mentalidade que eu quero que vocês tenham é o seguinte: se nós fizermos pequenas melhorias todos os dias ou num curto espaço de tempo, então eu estou fazendo pequenas melhorias, ó, uma bolinha aqui é uma melhoria, uma segunda melhoria, uma terceira melhoria e assim por diante. Eu vou melhorando de pouco em pouco com relação ao tempo. O que que acontece? Ao longo do tempo, eu vou transformando essas melhorias, eu vou acumulando essas melhorias. E aí elas vão chegando grande aqui, elas vão indo grande, ó, vão crescendo, tá? Qual que é essa ideia? Às vezes, a gente busca uma ideia genial. Ó, essa daqui é a genial. É uma ideia que a gente teve que ela fez muito impacto, é uma ideia genial. O que que acontece? Genial. O que que acontece? Muitas das vezes a gente fica buscando aquela ideia genial, a ideia que vai impactar a empresa muito, aquela ideia que às vezes a gente tem uma vez ou às vezes nem tem na nossa vida. Então, qual que é a mentalidade que eu quero passar para vocês? Não fique procurando a ideia perfeita ou o projeto ideal. Fique fazendo pequenas melhorias todos os dias, que ao longo do tempo ela vai ter o mesmo impacto do que uma ideia genial. Então pode perceber que o tempo para ter a ideia genial foi tanto que se a gente tivesse feito pequenas melhorias todos os dias, com o passar do tempo, ao longo do tempo, a gente teria o mesmo impacto do que uma ideia genial. Então, essas pequenas, faça pequenas melhorias todos os dias, tá bom? Essa é a primeira mentalidade que eu quero passar para vocês, tá? A segunda mentalidade, então essa é a número um, vou colocar aqui. A segunda mentalidade que eu quero passar para vocês é sobre a busca. Nossa, deu um trovão gigante aqui. Começou a chover aqui, pessoal. Vamos lá. A busca pela perfeição. O que que acontece? Muitas das vezes, a jornada de melhorias é você buscar a perfeição. Mas algo que a gente tem que ter bem claro na nossa mente é que a perfeição e o processo perfeito, ele não existe. É a mesma coisa que a gente fala assim, eu quero buscar um processo que não tem defeitos, eu quero buscar um processo que não tem quebras, eu quero buscar um processo que é 100%
é a prova de falhas. Então, assim, ó, a busca pela perfeição não existe, mas a gente tem que sempre buscá-la. Ó, eu falei errado, hein? A perfeição não existe, porém, a gente tem que sempre buscá-la. Ou seja, a gente tem que sempre estar melhorando dia após dia. Essa questão de melhorar dia após dia vem muito daquela filosofia de melhoria contínua, né? Que basta parar de melhorar que a gente acaba piorando. Não o nosso processo, mas com relação à concorrência, tá bom? Então, essa é a segunda mentalidade que eu quero passar para vocês. A terceira mentalidade, antes da gente começar essa jornada de melhoria, é que toda melhoria, essa parte é bem importante, tá? Toda melhoria, ela vem de uma mudança. O que que acontece? Às vezes a gente fica nos questionando, né? Poxa, precisamos melhorar todos os dias, precisamos melhorar. O que que a gente deve fazer? Primeiro, a gente tem que mudar os processos. Então, se a gente tem que fazer pequenas melhorias todos os dias, nós temos que fazer pequenas mudanças todos os dias, tá bom? Então, eu vou mostrar para você essa aqui não é toda a mudança que a gente tem que fazer. Então, todo projeto de melhoria que você for fazer, se você realmente não conquistar uma mudança, ou seja, fez uma reunião, fez um projeto de melhoria, as pessoas voltaram para sua mesa e olharam o seu processo e continuaram fazendo da mesma forma. Infelizmente, fazendo da mesma forma, você não vai ter resultados diferentes, né? O Albert Einstein falou essa frase. Então, assim, toda melhoria ela tem sim que vir de uma mudança. Deixa eu diminuir aqui, aí eu acho que vocês não vão escutar o meu som ambiente. Alô? Beleza, vamos lá. Então toda melhoria vem de uma mudança. Essa é a terceira mentalidade. Legal, Guilherme. E agora? Já entendi a mentalidade um, já entendi a mentalidade 2, já entendi a mentalidade 3. E agora, como mudar, né? Como que eu inicio essa jornada de melhoria? Bom, vamos lá, ó. O que que eu vou propor para você fazer na sua empresa, na sua equipe? Eu vou propor uma sequência de uma dinâmica. E essa dinâmica, pessoal, se vocês conseguirem formar uma equipe das pessoas que realmente, digamos, tem aí. Deixa eu ver o som se tá. Boa, legal, vamos lá. Ó. Então, assim, ó, primeira etapa aí que eu vou mostrar pra vocês vão fazer uma dinâmica. Primeira coisa que eu gostaria que vocês conquistassem aí, eu vou colocar até um azinho assim, ó, a equipe. Então vamos lá. Aqui pode ter diversas opções, assim. Se você tem uma equipe e essa equipe você tem lá os seus funcionários e você quer fazer um plano de melhorias para essa sua equipe, você também pode usar essa metodologia que eu vou passar para vocês. Se você não, você é o dono da empresa, você tem gerentes ou diretores que você queira reunir esses diretores para fazer um plano de melhorias, também funciona, tá? Ou mesmo você que quer fazer uma jornada de melhorias em vários departamentos, você quer, por exemplo, fazer uma jornada de melhorias que envolvam diversas áreas, é também possível fazer. O único requisito que eu falo nesse projeto é que nessa equipe você tenha as pessoas que representam esses departamentos. Então, por exemplo, você quer fazer uma jornada de melhorias que impacte todos os processos da empresa. Então, de cada etapa do processo, tenha um representante. Não necessariamente o representante tem que ser o líder ou o chefe daquela área. O representante, ele pode ser sim uma pessoa que trabalha na área, um operador, ela pode ser sim a pessoa que executa a atividade e não que coordena a atividade. Ela pode ser tanto coordenador quanto diretor, não importa. O importante é você ter representantes que representem essa área. Por que motivo? Quando a gente faz uma jornada de melhorias, normalmente a gente fala dos problemas que a gente atualmente está passando na área. E ninguém melhor do que a pessoa que trabalha na própria área para falar dos problemas que está passando, né? Então, essa equipe, pessoal, é muito importante que vocês construam essa equipe multifuncional, tá? E construindo essa equipe, você vai falar com essas pessoas, você vai entender delas se elas estão afim também de entrar nessa jornada de melhoria, e daqui que vai começar a sua jornada, tá? Primeiro desafio que você vai ter que ter, unir essa equipe e marcar um dia com ela, tá? Então, se você conseguir marcar um dia,
para fazer um workshop com essa equipe, fazer um evento com essa equipe, é o ideal. Se você não conseguir, divida em 3, 4 etapas, mas o ideal é que você consiga tudo em um único dia, tá bom? Reunindo essa equipe. E sem contar nos soft skills, né, pessoal? Então, por exemplo, essa equipe assim, ela tem que ser uma equipe realmente que quer o melhor para a empresa, uma equipe que está disposta a mudar, uma equipe que está disposta a ouvir, está disposto a realmente remodelar os processos. Então, assim, se você tem que ter nessa equipe agentes de mudança, tá? O que acontece? Pode ser que alguma outra pessoa ainda esteja desconfiada do seu projeto, não está gostando muito. Então você vai ter que fazer um momento de convencer essas pessoas que esse é um bom caminho, tá? E aí, como que eu costumo fazer? Antes desse workshop, antes desse evento, normalmente eu faço quase que um alinhamento entre essa equipe. É como se fosse um mini treinamento, eu vou escrever assim. Então, a primeira etapa com essa equipe é um mini treinamento. Mas um mini treinamento do que, Guilherme? Vamos lá. Esse mini treinamento, ele seria um treinamento para você ensinar as pessoas quais são os desperdícios, mostrar que os desperdícios existem. Nesse momento, você também, se a sua empresa tiver ou não tiver, ou a sua equipe tiver, você pode mostrar os indicadores. Você pode mostrar alguns indicadores da sua empresa, como que estão os números, qual que é a situação atual dessa empresa. E aí você vai mostrar todo esse mapa, né, de desperdícios e de indicadores, e mostrando para eles que nós temos oportunidades de melhoria, tá? E nesse momento desse treinamento é muito importante também você falar da mentalidade. Então, é uma forma de você alinhar as expectativas desse mini treinamento. Essas mentalidades que eu passei para você, mentalidade 1 de você fazer pequenas melhorias todos os dias, a busca pela perfeição, que a melhoria vem de uma mudança. Então, você tem que trazer esse pessoal para junto de você, com o mesmo pensamento que você tem, que a gente deve sim criar uma jornada de melhorias, uma jornada de pequenas mudanças, que a gente vem incrementando essas mudanças ao longo do tempo, que a gente vai conquistar bons resultados, tá? Então, é nesse momento que as pessoas começam a fazer um vínculo com qual objetivo a sua jornada de melhoria tem. Então, às vezes, quando você cria um projeto de melhorias, cria um programa de melhorias na empresa, muitas das vezes a pessoa não faz o vínculo que esse programa vai impactar o quê. Então, nesse momento que você tem que fazer essa conexão entre o seu programa de melhoria com o que esse programa vai impactar. Então, ele vai impactar essa questão aqui, tá bom? Caso você queira, é que aqui numa aula como essa, uma live, não tem como eu especificar o tipo de indicador, o tipo de desperdício. Aqui eu estou mostrando para vocês, mas tenta entrar na realidade de vocês e entender qual o momento que a empresa está passando, né? Às vezes a empresa está precisando melhorar a sua qualidade, então você vai caminhar para uma jornada de melhorias para a qualidade, tá bom? Mas esse alinhamento, ele tem que começar na fase de treinamento. Só que vocês vão perceber que na dinâmica de grupo que eu vou mostrar aqui, na forma como vocês implementam, vai começar a aparecer onde mais dói na empresa. E aos poucos o pessoal da equipe vai tendo a mentalidade que, nossa, que legal, esse programa vai me ajudar aqui, esse programa vai me ajudar ali. Então, assim, é só um início de mudança de mentalidade do pessoal, tá bom? E tudo isso que eu estou falando, pessoal, se você conseguir fazer em um workshop, fazer em um único evento de um dia, ia ser o ideal, tá bom? Então você uniu a equipe, você fez um mini treinamento para alinhar as expectativas, explicar o que são os desperdícios, mostrar essa mentalidade que você quer trazer, tá? E agora vamos para a nossa dinâmica. Eu vou pôr aqui o item C aqui. A dinâmica, se você tiver tempo de fazer as duas, ótimo. Se não, uma tá ótimo também. Vamos lá. Eu vou falar dois tipos de dinâmica que eu já fiz, que são muito legais para fazer e que dão muito resultado. A primeira dinâmica que eu costumo fazer é uma dinâmica muito, mas muito simples, que é uma dinâmica de mapeamento de processos. Então eu vou colocar aqui, ó, a gente tem, digamos que a primeira. A primeira eu chamo de, assim, não vou nem falar mapeamento de processos, né? Mas eu vou falar assim, ó, como fazemos hoje. Então você tem que selecionar. Se a sua empresa, por exemplo, ela é de serviços, você pode selecionar um serviço.
para você mapear. Você pode, se você for de produtos, você pode selecionar um produto para você mapear. Não faça o mapeamento de tudo, pessoal. Depois marca um outro workshop para falar de um outro mapeamento, tá? Então escolhe um serviço, escolhe o serviço principal da empresa, escolhe o produto principal da empresa. Ah, não é serviço nem produto, Guilherme, é processo. Então escolhe um processo para você mapear. Quando eu falo em processo, pessoal, pega desde a entrada até o atendimento ao cliente. Então, por exemplo, é a fabricação do produto 1. Legal. Então você vai pegar desde quando entra a matéria-prima, passa por todas as etapas de processamento, de fabricação, embala e entrega. Então você vai pegar todo esse fluxo. O serviço, desde o atendimento do telefone, a mensagem que o cliente mandou, a solicitação, o orçamento, a entrega, né, a preparação do serviço, a entrega, a execução, depois o pós. Então, assim, todo o fluxo desse serviço, tá bom? O processo, todas as etapas que aquele processo passa. O que eu preciso de informação, o que eu preciso de material, o que eu preciso de entradas nesse processo para esse processo fluir e todas as saídas depois desse processo. Então, a ideia dessa primeira dinâmica, eu vou até fazer um desenho aqui, a ideia dessa primeira dinâmica é você como se fosse fazer um desenho assim. Então, qual que é a dica? Pega um papel grande. Ah, Guilherme, a gente está em home office, não consigo fazer papel. Faz no computador, faz no Paint, faz no PowerPoint, faz no Excel. Enfim, faz aí uma dinâmica com a turma online, tá? Como fazemos hoje? Aí, cada um vai falar da sua etapa. Então, eu tenho a etapa 1. Aí você coloca a etapa 1. Depois, Guilherme, eu tenho a etapa 2. E aí você vai colocando quais são as etapas do processo, né? Ou seja, e esse daqui, pessoal, tem que ser o processo real, tá? Eu não quero nenhum processo de procedimento, processo que você criou na norma I, na norma ISO, por exemplo, e não usa. Eu quero a realidade, tá? Então, nesse você vai mapear o que realmente está acontecendo. Você vai ter o seu processo hoje, tá bom? E aí, qual que é a dinâmica que você vai fazer com a equipe? Você vai distribuir post-its e vai deixar o pessoal pensar por aí, digamos, de 5, 10, 15 minutos. Eles vão pensar de forma individual. Cada um da equipe vai pensar de forma individual. E o que você vai pedir para essas pessoas fazer depois desse mapeamento aqui? Você vai pedir para eles escreverem nos post-its problemas que eles tenham nos processos. Aí, por exemplo, deixa rolar um tempo, uns 3 minutos, 4 minutos, o pessoal vai estar escrevendo, aí alguns vão estar com algumas dúvidas, e aí aos poucos, na dinâmica, você vai colocando algumas palavras-chave para o pensamento deles ir melhorando. Então, por exemplo, o que a gente pode ir citando nessa dinâmica, continuando aqui em cima, tá? Ó, eu vou fazer uma seta para cá, vou continuar aqui em cima. O que você pode ir colocando? Por exemplo, você pode falar assim, se o pessoal não tá surgindo nada, aí você fala, pessoal, existe algum problema de organização que está impactando vocês? Pessoal, algum problema de qualidade? Retrabalhos, né? Lembra dele sempre desses desperdícios que vocês estão falando, né? Ou, por exemplo, dos desperdícios, ou, por exemplo, dos indicadores. O que te impede de melhorar esse indicador? Aí faz o pessoal pensar. Nesse momento, pessoal, a gente tem que ter bastante informação, tá? Qualidade, o que está impactando na sua produtividade? O que está impactando em termos de liderança, de entrega? O meu C cedilha, quando eu faço, parece um S. Liderança, entrega. O que impacta na sua entrega, o que impacta na sua produtividade, o que impacta na segurança do trabalho, né? Enfim, então você vai soltando algumas informações. Às vezes a empresa tem um indicador e o indicador da empresa está indo meio ruim. Aí você pode perguntar: poxa, pessoal, tá vendo esse indicador aqui? Ele não está muito legal. O que vocês acham no dia a dia de vocês que pode estar impactando esse indicador? Tem algum problema? Está acontecendo algum retrabalho, algum desperdício que envolve esse indicador? Então é nesse momento, pessoal, você vai sair com esse mapa aqui parecendo uma árvore de Natal, assim, é sério. Então vai ter post-it para todo lado. Então você vai começar a ter, por exemplo, ó, vai ter um post-it aqui, aí vai ter um outro post-it aqui. Tenta colar ele próximo do processo. Ó, vai ter mais um post-it aqui, mais um post-it aqui, mais um aqui. E cada post-it desse, ele representa como se fosse um problema, né? Ele representa como se fosse uma oportunidade que você tem de melhoria, né? Poxa, legal. E aí você saiu com esse mapão cheio de problemas, tá?
E aí, como é que vai fazer? A segunda etapa dessa dinâmica, você vai fazer o seguinte: você vai juntar esses post-its por grupo de afinidade, ou grupo de, como se fosse uma afiliação, assim. Ou seja, às vezes tem uma pessoa que ela citou um problema de comunicação. Ah, eu tenho um problema com conflito de comunicação, eu recebo informação incorreta, às vezes vem o produto errado, é falha de comunicação. Aí apareceu, sei lá, uns 5 post-its falando sobre meios de comunicação, informação, e aí você pode juntar esses post-its. Então, qual que é a ideia? Você vai ter um monte, e aí você vai agrupar eles, tá bom? Quando você agrupar, você vai sair com um grupo de post-its de mesmo problema, né? De problemas parecidos. E aí você vai nomear esse grupo. Você vai falar: ah, esse é o grupo de comunicação. Nós temos que melhorar a comunicação na empresa. Esse é o grupo de retrabalhos. Nós temos muito retrabalhos. Esse é o grupo de prazo de entrega. Então, esse é o grupo de prazo. Esse é o grupo de gestão. Tá muito ruim a gestão na empresa. Esse é o grupo de, sei lá, desenvolvimento. Esse é o grupo, e aí começa. Então você vai ter aí pelo menos aí de, sei lá, de 5 a 10 grupos, né? Que o que são grupos? Você fez um cluster, você agrupou tipos de problemas parecidos que muitas das vezes uma ferramenta que você aplica, ela pode resolver um problema parecido, tá bom? Então você vai ter esses grupos de problemas, tá? Legal. Ó, depois eu volto e falo do outra dinâmica que você pode fazer também para sair esses post-its, tá? A primeira opção é essa, depois eu falo uma segunda opção, que é bem interessante também. Mas vamos continuar. Ah, não, deixa eu pensando aqui. É melhor eu falar agora, porque depois eu acho que pode confundir um pouco. Vamos lá, até eu ia me confundir. Vamos lá, ó. Aí, por exemplo, aqui eu vou falar uma segunda dica que eu posso dar para você ter bastante ideias aí, projetos de melhoria para surgir na empresa, tá? Uma segunda dinâmica que você pode fazer, eu chamo de dinâmica do chapéu e stakeholders. Stakeholders. O que seria isso, pessoal? Você vai fazer uma dinâmica do chapéu para as partes interessadas no seu processo, no seu serviço, no seu produto, no seu negócio, na sua equipe, enfim. Então, vamos lá. Listado esse processo, esse serviço, você vai falar quais são as partes interessadas no meu negócio, quais são as partes interessadas no meu serviço, no meu processo, nesse produto. O que seriam partes interessadas, pessoal? Partes interessadas o próprio nome já diz, quem é o interessado nesse produto. Então, por exemplo, interessado nesse produto é o cliente. Legal. Interessado nesse produto também é o fornecedor. O fornecedor também está interessado nesse produto porque ele fornece matéria-prima. Quem mais está interessado na fabricação desse produto? Os funcionários. Os funcionários também estão interessados na fabricação, até porque, se não fabricar esse produto, os funcionários não têm trabalho, né? Não têm o seu salário no final do mês. Então, assim, o salário também, né? O funcionário também é uma parte interessada desse negócio, né? Quem mais é uma parte interessada? Os donos da empresa, os investidores também são partes interessadas. Eles estão ali investindo capital e eles querem retorno desse capital. Então, eles também são uma parte interessada. Saindo um pouco do ambiente interno da empresa, a gente tem lá, por exemplo, o meio ambiente. Poxa, o meio ambiente também é uma parte interessada. Será que o nosso processo está impactando o meio ambiente? Está gerando passivos ambientais? Ou, por exemplo, não o meio ambiente, mas a sociedade como um todo. Será que essa empresa, a sociedade está interessada nessa empresa de alguma forma? O que essa empresa ela traz de benefício para a sociedade? Então, assim, partes interessadas, pessoal, quando a gente fala em stakeholders, pensa quem são as pessoas que de alguma forma, seja ela direta ou indiretamente, tem alguma correlação, tem algum interesse nesse negócio, tá? E aí, qual que é a brincadeira? Qual que é a dinâmica do chapéu? A dinâmica do chapéu ela é muito simples. Basta nós fazermos o seguinte. A gente vai fazer uma rodada. Então, por exemplo, você listou lá 10 stakeholders e a sua equipe tem 10 pessoas. Cada um vai colocar o chapéu de um stakeholder por vez.
Então, qual que é a brincadeira? Eu, Guilherme, por exemplo, eu estou no meio da dinâmica, eu faço parte da equipe da dinâmica. Então, se você não tiver um chapéu, não tem problema, tá, pessoal? Faz um cartãozinho, se não tiver um cartão, não tem problema, só fala que a pessoa está naquela posição, naquele momento. Então, você vai fazer uma rodada de coisa de 2 minutos, 3 minutos, que é o quê? A pessoa vai fazer um brainstorming, ela vai pensar em problemas, em requisitos e necessidades que, por exemplo, o fornecedor tenha. Então, é como se fosse eu colocar o chapéu do fornecedor. Aí eu vou me colocar no lugar do fornecedor. E aí eu vou olhar para o processo, vou olhar para a empresa. E aí eu vou, estou na posição de fornecedor e vou olhar para a empresa e falar: poxa, essa empresa me faz os pedidos tudo errado. Essa empresa poderia fazer os pedidos mais programadinho. Essa empresa atrasa o pagamento. Essa empresa, ela tem vezes que eu tenho que levar um material, tem vezes que ela vem buscar, ela nunca se decide. Essa empresa reclama de preço todo dia. Então você coloca o chapéu, né? Como se você coloca o chapéu do fornecedor e aí você pensa como fornecedor. Quais são os problemas? Quais são as minhas necessidades? O que que a empresa poderia fazer melhor para melhor me atender, para eu cada vez mais ter interesse nessa empresa? E aí você passa pelo fornecedor, você passa pelo cliente, aí você passa pelo funcionário, aí você passa pelo dono da empresa. Então você vai colocar o chapéu de dono. Ou sou dono da empresa. E agora? O que eu tenho de requisito? O que eu espero dessa empresa? E aí é uma forma também de você conseguir fazer com que as pessoas pensem em projetos e ideias de melhoria, pensem em problemas, pensem em necessidades dessas partes interessadas, tá bom? E aí você consegue gerar diversos post-its. Só que a grande diferença do 1 para o 2 é uma diferença que no 1 você vai sair com um mapa do processo, como ele funciona, com vários problemas desse processo. E o 2, você vai sair com um mapa e não de processos. Você vai sair com um mapa de stakeholders e possíveis oportunidades de melhoria para cada um, né? Então, basicamente, só um minutinho, pessoal. Então, assim, ó, basicamente, cadê? Aqui, ó. Eu vou desenhar aqui do lado. Ó. Basicamente, você vai ter um negócio assim, ó. Você vai ter um mesmo, digamos, papel, só que você vai ter, por exemplo, assim, clientes. E aí você vai ter vários post-its. Fornecedores. Aí você vai ter vários post-its. Funcionários. Vários post-its. E assim por diante, tá, pessoal? Então você vai ter um mapa muito parecido. Se você conseguir fazer as duas dinâmicas, depende do tempo do seu workshop, se você conseguir fazer as duas dinâmicas, vai ser muito interessante, porque você vai pegar tanto um processo para você mexer na parte operacional, em termos de melhorar a excelência operacional do seu processo, do seu serviço, do seu produto, e também você vai ter o aspecto com relação a necessidades, requisitos das partes interessadas. Então são duas formas que você pode começar essa sua jornada de melhoria na sua empresa, tá bom? Legal, mas assim, independente da forma 1 ou da forma 2, o que, que pode acontecer? Pode acontecer essa questão de grupos de problemas parecidos. Então, tanto no 1 quanto no 2, faça esse cluster, faça esse agrupamento. Você vai entender o porquê de fazer esse agrupamento aqui que eu estou colocando, tá? Que é agora a segunda etapa que eu vou falar dessa parte da dinâmica. A segunda etapa da dinâmica, você vai construir como se fosse um plano mestre, tá? É um plano mestre que vai seguir essa sua jornada de melhorias. Então você vai construir esse, eu chamo ele de master plan. Você vai construir um. Legal. Esse master plan, como que vai funcionar? Você vai dividir esse mapão em semanas. Então você vai dividir esse mapa, ó. Vai dividir em semana 1, você vai dividir a semana 2. Aí você pode fazer um plano para o ano, para o próximo ano, por exemplo, os próximos 12 meses. E aí, se eu não me engano, dá 52 semanas aí no seu plano, tá? E aí você vai construindo aqui semanalmente, você vai fazendo o seu plano mestre. Legal. Aí, como é que vai funcionar? Cada linha desse seu plano, cada linha desse plano aqui que você fizer, vai ser um cluster desses problemas que você citou. Então, digamos que você tem um cluster de comunicação, você tem um cluster de retrabalho, um cluster de gestão, um cluster de desenvolvimento.
Você tem um cluster de fornecedor. E aí, esse cluster ele vai estar aqui. Então, por exemplo, ó, o cluster de comunicação, eu vou colocar aqui, ó. Então, você vai colocar os post-its aqui. Legal, beleza. Aí, o que que vai acontecer? Então, aqui você vai ter vários clusters, certo? Cada linha vai ter um cluster diferente. Legal. Você tem duas opções, tá? Uma, você vai definir um responsável por cluster ou um responsável por evento, por melhoria, tá? Eu já trabalhei das duas formas e as duas formas funcionam muito bem. Então não tem esse problema se você escolher ou uma ou outra. Qual que é a ideia? Feito esse master plan, vocês vão priorizar qual dos problemas vocês querem resolver primeiro, segundo e terceiro de cada cluster. E aí eu peço para vocês separar esses post-its, né? Ou você pode criar novos post-its durante essas semanas. Então você vai colocar aqui, ó, na semana 1 eu quero resolver esse problema aqui. Na semana 1 eu quero resolver esse daqui. Aí você vai começar a perceber que vai ter muita coisa para fazer em uma única semana. Aí vamos sempre lembrar da nossa jornada de melhoria. É uma melhoria constante e devagar. A gente vai indo pouco a pouco, melhorando a cada dia, uma melhoria por semana, uma mudança por semana, que ao longo do tempo a gente vai ter um grande impacto na organização. Então, esse master plan é como se fosse um quadro para você, além de planejar esses ataques, né, essas melhorias, você também vai verificar a carga de trabalho. Você tem muita mudança para fazer em uma semana. E aí você vai ser realista. Não adianta você colocar, implementar 5 eventos Kaizen em uma única semana, né? Ao menos que a sua equipe é muito grande e você consiga dividir essa carga de trabalho entre a equipe, tá? E aí você vai fazer o seu plano. Você vai colocando, ó, aqui eu quero fazer uma melhoria, aqui eu quero fazer outra, e assim por diante. Com isso, pessoal, você vai ter o seu primeiro, digamos assim, o seu mapa de melhorias. É como se fosse assim, essa é a nossa jornada de melhoria que a gente vai iniciar, tá? O que que eu sugiro? Que para funcionar esse master plan, o que que eu deixa eu colocar, eu vou me colocar para a esquerda para poder continuar esse desenho, tá bom? Legal, beleza. Aí como que funciona? A ideia desse master plan para ele funcionar, o que que eu sugiro? Duas coisas, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Um, utilize as melhorias, ou faça, a palavra faça é melhor, faça as melhorias no formato Kaizen. O que que seriam melhorias no formato Kaizen? Antes de falar do formato Kaizen, não, eu vou falar na segunda, ó, tô viajando, vamos lá. No formato Kaizen, é o seguinte, o que que seria uma melhoria no formato Kaizen? Ao selecionar uma semana, você selecionou que naquela semana, igual está escrito ali, você vai fazer uma mudança na forma, no fluxo de informação daquele departamento. Porque aquele departamento, segundo o nosso brainstorm, é um departamento que tem muita falha de informação, muito erro de comunicação, e a gente quer rever e melhorar o fluxo de informação daquele departamento. Então você vai marcar nesse post-it que naquela semana vai ter um Kaizen para mapear o fluxo de informação e melhorar o fluxo de informação naquele departamento. O que que significa isso? O representante, o responsável desse post-it, ele tem que preparar um pouco antes aquele departamento. Então ele vai falar com as pessoas daquele departamento, vai falar sobre o projeto que ele tem oportunidade de melhoria e vai falar que naquela semana vai acontecer um evento Kaizen. O que que seria um evento Kaizen, pessoal? Diferente de um projeto de melhoria, diferente de você fazer um cronograma com um plano de ação, com etapa 1, etapa 2, etapa 3, não. A ideia é muito simples. Toda essa construção que a gente fez desse master plan, ela aconteceu em um único dia, né? Porque eu falei para vocês assim, o ideal é você pegar todo esse processo aqui e fazer em um único dia. Então, assim, quando as pessoas elas se dedicam a um bem comum, elas se dedicam a uma mudança, e elas deixam um pouquinho de lado o trabalho delas. Elas realmente se dedicam. Então, naquele dia, ou naqueles 3 dias, ou naquela semana, as pessoas vão parar o que elas estão fazendo para poder melhorar o processo delas.
E assim que melhorar, elas voltam a fazer não da forma como elas faziam, mas sim de uma nova forma. É muito louco isso, porque surgem diversos argumentos que assim, ah, Guilherme, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar fazendo o nosso processo, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. Lembrando, se a gente não mudar o trabalho, a gente não melhora. Então, se você não parar para mudar, você nunca vai mudar. Então, assim, é muito louco isso, porque as pessoas falam, não, não posso parar de trabalhar. Mas, pessoal, a gente está falando que você vai trabalhar de uma forma diferente. Então, você tem que mudar. Então, assim, não tem como você mudar o negócio já trabalhando, entendeu? Então, assim, faça no formato Kaizen. Pode ser de um dia, pode ser de dois, pode ser de uma semana inteira, no máximo uma semana, tá, pessoal? É um Kaizen onde você vai fazer um workshop com a turma, vai falar dos problemas, aí você realmente vai entrar a fundo do problema, tá? Nesse workshop aqui de jornada de melhoria, de master plan, você não entrou a fundo no problema. Então, lá no momento do Kaizen, você vai entrar a fundo daquele problema. Se possível, traga essa equipe do Kaizen que vai te ajudar a implementar aquele mapeamento. Faz o fluxo de informação com as pessoas do departamento, entende o desperdício. Entendendo o desperdício, achou uma forma legal de trabalhar, achou uma mudança para fazer na empresa, já faz naquela mesma semana. Poxa, Guilherme, mas, por exemplo, a gente fez um fluxo de informação gigante, ficou muito legal, e aí saiu do evento e não teve mudança. Não, é isso que eu não quero nesse master plan. Eu acredito que a jornada de melhoria, ela foca naquela mentalidade de poucas melhorias, só que incrementais, né? Tempo a tempo. Então foca em você entrar nesse departamento, fazer um fluxo de informação, encontrou um problema que dá para resolver, já resolve aquele problema, já faz aquela modificação, mesmo que ela seja simples, mesmo que ela, então você vai ter sempre um depois, sabe? Saia daquela semana, saia daquele Kaizen com um processo modificado. E aí sim você vai ter um ritmo de mudanças na empresa. Porque lembra, só mudando você consegue melhorar. Então, não pensa muito em melhorias, em projetos, pensa em ritmo de mudança, tá? Então, aos poucos você vai criando essa mudança, criando essa mentalidade, beleza? Então, assim, o que eu sugiro é no formato Kaizen. O que pode acontecer? Quando você fez um fluxo de informação nesse departamento, pode acontecer de você encontrar outras oportunidades, oportunidades maiores, de ganhos maiores, mas que em uma semana você não vai conseguir cumprir. Nada impede de você voltar no seu master plan, né? Vou até desenhar aqui, ó. Voltar no seu. É porque eu tô olhando para cá agora, mas é porque o computador tá aqui. Voltar no seu master plan e colocar mais um post-it, falar, nossa, encontramos mais uma oportunidade. E aí você torna as suas análises também trazem oportunidades digamos, para esse master plan. Aí as pessoas vão começando a enxergar a sua jornada como uma jornada que agrega valor, que ajuda as pessoas, que modifica os processos da empresa, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? E o segundo aspecto, tá bom? Formato Kaizen. E o segundo aspecto que é muito importante, ó, é a equipe. Equipe, e eu vou colocar um negócio aqui que é o seu ponto de encontro. O que acontece? É muito importante, por exemplo, você definiu essa equipe nesse workshop, você tem um marco, um ponto de encontro semanal com essa equipe em frente a esse master plan. Por quê? Se você não tiver esse encontro e não tiver a disciplina de se reunir, nem que seja 20 minutos, 30 minutos com essa equipe, você não consegue manter esse ritmo de melhorias vivo. Acredito que o ser humano, em sua maioria, ele se acomoda, ele acostuma com o processo da forma como ele é. E se não tiver ali alguém martelando ou algo ou lembrando que ele tem que melhorar, dificilmente a mudança vai acontecer. Então, é muito importante que você tenha uma reunião semanal com essa equipe do workshop em frente a esse master plan. Por que motivo, Guilherme? Justamente para você, cada um falar do seu projeto. Ou essa semana que vem, eu tenho que fazer um 5S naquele departamento. Opa, que legal, você precisa de alguma ajuda? Tá tudo planejado? Você quer que a gente participa? Você quer estender, deixar para depois ou antecipar esse projeto? Por exemplo, pode acontecer no meio da reunião. Ô, Guilherme, eu estava falando com o gerente daquela área e o gerente daquela área falou que, infelizmente, a gente tem que priorizar outra coisa na frente. Aí você modifica o plano, então você mantém isso vivo. Tem que tomar um cuidado que posição que você está nesse momento, né? Por exemplo, se você for o líder da equipe de melhoria, então a sua equipe de melhoria são os responsáveis por esses projetos, né? Então ali vai ser um follow-up para você de como está indo os projetos. Ou, por exemplo,
como está indo os kaizens, né? Desculpem. Ou, por exemplo, se você fazer parte da equipe, às vezes você é um dos responsáveis por algum desses projetos no Master Plan. E aí você vai fazendo esse projeto e trazendo os resultados também para o Master Plan, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? É muito importante que você tenha esses dois pontos sempre em mente. Outra coisa que pode acontecer nesse meio do caminho, eu vou falando aqui as coisas, eu vou relembrando, né, pela experiência e pela metodologia também. O que que acontece? É muito difícil, eu vou até fazer um ponto final aqui, que é o vínculo entre essas suas mudanças com a empresa, tá? O que que acontece? Quando você fez todo esse mapa de como fazemos hoje, dos stakeholders, é importante, se possível, você mapear que cada projeto desse, qual o indicador que ele está impactando, tá? Muitas das vezes, projetos de melhorias que a gente faz, ele tem um indicador específico, só que é muito bom você ter também qual o indicador amplo que ele está impactando. Às vezes no 5S você tem um indicador específico, por exemplo, um indicador sobre movimentação, redução do tempo de movimentação ou redução de movimentação. Quando você faz um projeto de 5S, você calcula lá o tempo de movimentação e você tem um ganho, né? Poxa, mas esse indicador ele está impactando qual indicador da empresa? É um indicador de despesas, um indicador de custo hora? Qual indicador está impactando? Isso, de alguma forma, vai facilitar o momento que você for fazer uma apresentação desse plano, uma apresentação desse projeto, você vai conseguir mostrar quais são os impactos que você está tendo na organização, tá bom? E por fim, se possível, você vai desenhar assim, ó. Não tem esse mapa de como nós somos hoje? Se for possível, tá? Você vai desenhar um mapa do futuro, né? Qual que é esse mapa do futuro, Guilherme? Basicamente é você ter um processo diferente, porque antes era tudo retinho e tal, aí você tem um processo diferente. Aí, esse mapa futuro, o que que é esse mapa futuro? Todos os problemas resolvidos. Então, você vai colocar, por exemplo, indicador. Então, antes, o seu prazo de entrega era de 20 dias. Você quer agora que seu prazo de entrega fique em 5 dias. Então você acredita que resolvendo esses problemas, o seu prazo vai cair para 5 dias. Então aqui você começa a fazer a conexão. E aqui é onde você convence a sua jornada de melhorias. Você tem o seu estado atual, você tem o seu estado futuro e a conexão dos dois para você sair do estado atual para ir para o seu estado futuro. O master plan é a ponte. Então, por exemplo, esse master plan que nós criamos com as ideias, com os projetos, ele é a ponte da gente atingir esse estado futuro. Então, quando alguém te questionar, poxa, mas para onde você está indo? Qual que é o norte? Qual que é o fim desse projeto? Ó, esse master plan, essa jornada, ela está caminhando para esse futuro aqui. Aí, quando passar 1 ano, 2 anos, e você estiver já chegando próximo desse estado futuro, aí você desenvolve um outro mapa, porque o estado futuro vai acabar virando o seu estado atual. E aí você cria essa sua jornada de melhorias na sua organização, na sua equipe, tá bom? Pessoal, como é uma aula um pouco mais rápida, é também uma aula que eu não estou ao vivo para tirar suas dúvidas devido à nossa conexão que deu problema. Eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Então eu vou começar o desenho, aí eu vou fazendo o desenho e aí à medida que eu for fazendo o desenho, eu também já vou, por exemplo, já vou falando um pouco dos resumos, já vou dando um resumo da aula, tá bom? Então, basicamente para a gente poder ir finalizando aí, beleza? Então, é isso. Deixa eu fazer o desenho. E aí, enfim, como não estou ao vivo, mas vocês podem fazer as perguntas aí na minha rede social ou mesmo aqui no YouTube, tá bom? E é isso. Aí eu fiquei de falar uma novidade para vocês, né, que eu não comentei. Essa semana, pessoal, deixa eu já comentar. Essa semana, ela é uma semana muito especial para mim, assim, porque é uma semana de decisão, né? Esse ano, como eu falei para vocês, né, que eu vim empreendendo, eu vim realmente criando esse curso online, né, transformando isso numa forma de, digamos, sobrevivência, né, uma forma de ter um trabalho, uma profissão, né, fora de uma organização, como eu estou buscando.
E aí eu vi que teve bastante gente que acreditou, que confiou no trabalho, que, enfim, comprou o curso, acessou o curso, gostou do curso. Teve também gente que não gostou, pediu reembolso, e eu acho que é a vida que segue, assim, não existe isso. A gente tem que realmente agregar valor a quem você realmente consegue ajudar, né? Eu acho que a gente nunca vai ter razão sobre tudo, a gente nunca vai saber tudo. Então, assim, as pessoas que eu puder ajudar, ótimo. As pessoas que eu não puder ajudar, não tem problema. Vida que segue, vamos que vamos. Enfim, para o pessoal que confiou no meu trabalho, comprou meu curso, o que, que eu pensei? Eu pensei em trabalhar para vocês. Como que eu trabalharia para vocês? Aí eu comecei a olhar alguns modelos de negócio na internet e eu vi um modelo bem interessante que seria a comunidade. Então, qual que é a ideia? Essa semana eu vou estar lançando a comunidade, mas eu vou lançar a comunidade só para os alunos por enquanto, tá? Eu vou falar com os alunos que compraram o curso hoje, vou mostrar para eles o projeto, vou ver o que eles acham, e aí eu vou fazer com os alunos, e provavelmente na semana que vem eu deva abrir o que é essa comunidade, qual que vai ser o meu trabalho, e aí efetivamente eu abro essa comunidade, não só um curso, né? A comunidade, eu acredito que além do curso, ela traz um pouco do meu trabalho. Então, eu vou estar, digamos, disponível a ajudar vocês. Seja criando uma planilha, seja resolvendo um problema, seja dando uma pequena consultoria, seja, enfim, levando uma boa prática, ou, enfim, às vezes pegando uma boa prática de uma pessoa, um estudo de caso de uma empresa e trazendo esse estudo de caso para a sua empresa. Então, assim, é uma comunidade, né, diferentemente de um curso. O curso está, sim, dentro da comunidade, mas é só para trazer essa novidade, tá bom? Então, essa semana eu estou lançando a comunidade para os alunos e semana que vem, provavelmente, eu coloco essa comunidade no ar e aí, enfim, nas próximas lives, aí eu começo a fazer mais a chamada para a comunidade. Aí eu explico como ela é por dentro, tá bom? É só para preparar vocês aí para a próxima semana, beleza? Então vamos lá, vamos fazer o nosso desenho aqui de Visual Thinking. Primeira coisa que eles falam é para a gente fazer, eles é complicado, né? Mas para a gente fazer as caixas, eles falam que são caixas. Então aqui a gente falou da mentalidade, né? Que é a primeira mentalidade. Primeira mentalidade é a gente falar que pequenas ideias ao longo do tempo têm o mesmo impacto que uma ideia genial. Nós temos aqui a segunda mentalidade, que é a busca pela perfeição, né? Ou seja, perfeição não existe e a gente tem que sempre buscar ela. Depois aqui a gente tem a melhoria vem de uma mudança, que é a nossa terceira mentalidade, tá? Depois das mentalidades, a gente entrou no processo de construção dessa jornada de melhorias. Então, a gente falou do processo A, né, que é a questão da equipe. Então, deixa eu fazer aqui, ó, equipe. Depois, nós falamos do mini treinamento para você fazer com essa equipe. E depois, nós falamos da dinâmica para você fazer com essa equipe. Beleza? Aí, depois da dinâmica, a dinâmica a gente falou dos ponto um e do ponto 2, né, que é a questão do chapéu e do como nós fazemos hoje, né, a questão do mapeamento dos stakeholders. Depois a gente falou do master plan, né? Eu vou até fechar esse master plan que eu achei bem interessante. Aliás, ó, eu vou fechar aqui primeiro essa parte aqui do agrupamento dos clusters, né? De agrupar os problemas, beleza? Essa parte de agrupar os problemas. Aí a gente vem com o nosso master plan, né? Essa questão do master plan. Depois, eu falei que tem dois pontos muito importantes para a gente deixar dentro do master plan, que é o formato Kaizen, ou seja, as mudanças que tem que acontecer na empresa devem ser no formato Kaizen e também no formato de equipe, né? Equipe barra reunião. Beleza. E aí, por fim, eu comentei, né, para você desenvolver ou desenhar esse estado futuro para virar um certo tipo de apresentação, né? Que o que conecta o estado futuro com o estado atual é justamente esse master plan, tá bom?
Beleza, deixa eu fazer só o fechamento aqui de todo o desenho agora. Essa é uma forma muito simples, tá, pessoal, de você criar um programa sem muito, sem muito demorado, sabe? Às vezes você consegue criar um master plan assim, em um dia de workshop, e aí já deixar bem claro para a equipe, para a empresa, qual que é a sua função, qual que é o seu trabalho, qual que é o caminho que você tá caminhando para você realmente construir esse projeto, né? Realmente levar esse projeto à tona e tornar ele realidade. Beleza. Agora entra a parte das sombras, das sombrinhas. Ah, eu esqueci de falar para vocês, tá? Para quem quiser esse desenho resumo para poder, enfim, apresentar para alguém ou simplesmente guardar para relembrar os conceitos que eu comentei, é muito simples, tá? É só entrar no nosso grupo do Telegram, no canal do Telegram, que aí eu disponibilizo o desenho para vocês, tá bom? Então lá no nosso canal do Telegram, para quem ainda não conseguiu acessar o canal, lá no meu site mesmo, guilhermecanteiro.com, aí você tem a opção de se inscrever e acessar o Telegram. Aí tem que se inscrever e aí eu vou, assim que você se inscrever, colocar o seu e-mail, aí eu libero lá o grupo para você, tá bom? Eu acho que é isso. Aqui já foi, legal. Beleza. E por fim, aí eu coloco umas cores só para dar uma reformulada, que essa foi a Live 006, como iniciar a jornada de melhorias. Falamos sobre mentalidade, né? Três mentalidades diferentes. Falamos sobre equipe, treinamento e dinâmica, principalmente, né? Eu vou colocar aqui, ó, chapéu dos stakeholders, como fazemos hoje, para você criar o seu master plan e atingir o seu estado futuro. Beleza? Então é isso. Esse é mais um desenho, é mais uma aula. Muito obrigado aí. Desculpem a questão da comunicação, mas fica esse vídeo lá também, mais uma live e até a próxima live, pessoal. Muito obrigado.